Agora sim, bom dia. Então, a gente vai lembrar que na formação das palavras, a gente tem partículas, que são os morfemas, que são as menores partes das palavras. Aí ele vai dividir em radical. Peraí. Cadê aqui? Pronto. A formação de palavras. Elementos mórficos. Raiz radical ou tema, que é a parte mais importante que dá o significado da palavra, que é elementos básicos significativos. Os afixos, que são partículas que a gente vai somar no início ou no final desses radicais para permanecer com o seu significado. A desinência e a vogal temática, que são elementos modificadores da significação dos primeiros. E a vogal de ligação ou consoante de ligação, elementos de ligação ou eufônicos. Aí a gente vai passar aqui para os vários tipos de morfemas, e aqui a desinência verbal e nominal, que foi justamente onde a gente parou o nosso exemplo. Cantar, verbo. A desinência, mos, é desinência número pessoal. Aí a gente vai falar sobre o que é desinência de número, o que é desinência de pessoa. Estão lembrados em relação a isso? Quando eu falar de desinência em relação ao número, eu estou falando de quê? Desconsiderem os latidos do cachorro, pelo amor de Deus. Mas acontece, né? Não dá para fazer muita coisa. Desinência de número singular e plural. Desinência pessoal é relacionada aos pronomes do caso reto, que são as pessoas do discurso. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Aí aqui ele está colocando que eu tenho o verbo cantar na primeira pessoa do plural. A indicação é nós cantamos. Observação: no caso acima, a desinência está indicando a pessoa e o número do verbo cantar, ou seja, está servindo para flexioná-lo, mas não forma uma nova palavra. O que é que ele quer dizer com isso? A desinência de número e pessoa não dá um novo significado, é apenas a conjugação desse verbo. Quando a gente for utilizar os afixos, né, que no caso ele chama de prefixo e sufixo, essas palavras mudam o sentido. A gente vai ver quando estiver estudando a parte nominal. Agora, exemplo 2. Malis. Mal, mais o S. Desinência de número. Malis, palavra mal, né? No plural. Já neste exemplo, a desinência está indicando o número da palavra mal. Dizemos que está flexionada no plural. Da mesma forma que o exemplo anterior, não forma uma nova palavra, apenas flexiona a palavra de origem. A explicação básica em relação a isso daqui é que ele está falando assim: as desinências em relação a número e pessoa não mudam o significado do radical. Ele apenas flexiona em relação a número e pessoa. Nesse caso de palavras, de nomes, em relação ao número, não de pessoa. Pessoa vai servir quando eu estiver falando de verbo. A desinência verbal é que tem essa modificação em relação a número e pessoa quando eu estiver conjugando, flexionando esses verbos. Em relação aos nomes, que é a desinência nominal, eu vou ter mais direcionada em relação ao plural, ao número, singular e plural. Até aqui, tudo bem? Certo, Sara? Paulo, Paloma. Certo. Desinências nominais. E quando a gente estiver falando em relação a nominais, quando eu usar esse termo de nominais, não é só nomes, pronomes, palavras substantivadas, as que não têm valor de verbo. A grande maioria, tirando os verbos, ela vai entrar nessa classificação nominal, certo? Aí ele coloca aqui, ó, são morfemas adicionados aos nomes
ou seja, substantivos e adjetivos, e serve para indicar as flexões nominais de gênero e número. Pronto. Ele abre mais um precedente aqui. Tanto a flexão em relação ao número, singular ou plural, quanto ao gênero, masculino e feminino. Mas o radical não muda o seu significado. Ele apenas flexiona em relação a esses termos. Tá? Adoro essa pessoa com esse cabelinho partidinho desse jeito. Vamos lá. Desinência de número. Desinência de número. Indicam o singular ou o plural dos nomes. Isso aqui é básico em relação ao substantivo, certo? Mesa, mesas. Carro, carros. Pastel, pastéis. Homem, homens. Desinência de número, singular e plural. Basicamente isso. E de gênero, masculino e feminino. O radical não muda o seu significado. Eu tenho apenas uma flexão. Aluno, aluna, menino, menina, ancião, anciã, marquês, marquesa. Tudo bem? Aqui é a parte mais, a gente está na parte mais simples. Na verdade, esse assunto é simples, né? É vocês que já ficam com um negócio aí de dizer que não gostam de português e já ficam me deixando doida. Palavras invariáveis. O que quer dizer palavras invariáveis? Paloma? O que significa falar que a palavra é invariável? Gente, olha a minha raiz como tá horrível. Palavras invariáveis. Só podemos... Sara, porque eu fico olhando, ó, tá sempre de longe. Quando tá de longe, não tem nada que tá aqui fora do lugar, né? Minha sobrancelha tá perfeita, meu cabelo tá assim, ó. Quando vai chegando perto, ele começa a ver aqui, ó. Tá vendo assim de lado? A sobrancelha, eu só uso óculos agora. O tempo todo de óculos é pra disfarçar. Mas fazer o quê? Palavras invariáveis. Só podemos falar em desinências nominais quando as palavras admitem flexão. Se é uma palavra que eu não posso mudar, nem em relação ao gênero, nem em relação ao número, ela vai ser invariável. Eu não consigo fazer a flexão dela. Quando isto não acontece, não podemos dizer que tal palavra possui essa desinência. Aí ele traz aqui os exemplos. Palavras que não variam no gênero. Mesa. É a mesa e acabou. Não tem mesa. Aqui eu não tenho variação de gênero. Cadeira. É a cadeira. Não é o cadeira. Cruz. A cruz. A igreja. O papel. Aqui ele não cabe uma variação em relação ao gênero. Então essa palavra, ela é invariável. Certo? Mas, por outro lado, elas podem ter a variação em relação ao número. Sim? Sim ou não? Pronto. O que ele está dizendo aqui é que elas serão invariáveis ou em um ou em outro. Nesse caso, elas são invariáveis em relação ao seu gênero. Mas em relação ao número, elas têm as variações de singular e plural. Já em palavras que não variam no número, lápis, porque quando eu estava dando aula para os meninos do quarto ano, foi o terceiro ano, eles disseram assim, tia, o S marca o número. Se tiver com S no final é porque eu estou falando de plural. Aí a gente vem com essas palavrinhas, ônibus, lápis, vírus, férias, terminam em S. E não necessariamente eu esteja falando de plural. Certo? A determinação vai ser feita através do artigo. Entendido? Não é a desinência do S. Então, eu tenho variações nominais em relação ao gênero, ou as palavras invariáveis que não vão variar de acordo com o gênero, ou que não vão variar de acordo com o número. Essas são as palavras invariáveis. E a gente vai encontrar isso também nas classes gramaticais, tá? Quando a gente for retomar esse assunto, depois de formação de palavras, que a gente está estudando agora, a gente vai trabalhar justamente as classes gramaticais, como se a gente nunca tivesse visto elas. Tá certo?
eu espero, eu estava folheando o livro de vocês para fazer meu planejamento desse mês, e assim, eu começo a olhar para ver o que é que vocês, até onde vocês viram e onde vocês não viram. Quando me disseram assim, a gente nunca ouviu falar sobre formação de palavras. Aí eu tenho que começar a imaginar ou fazer uma enquete com vocês para saber o que vocês já viram e o que vocês não viram, o que vocês apreenderam e o que ficou por fazer, para eu poder me planejar em relação a isso. Mas eu acredito que até o final do ano a gente consiga ver todo o conteúdo que a gente precisa ver para o primeiro ano do ensino médio. Aí a gente volta para as desinências verbais. Lá a gente começou só como exemplo. E aqui a gente vem para esmiuçar esse exemplo. São morfemas indicativos do modo e do tempo, ou do número e da pessoa. Ou seja, desinência modo temporal. O que isso quer dizer em relação ao verbo? Modo temporal. Ele traz o exemplo do verbo falar, né? Tá aqui, falava, eu coloquei entre parênteses só a parte final, a desinência. O vá é uma desinência que indica o pretérito imperfeito do indicativo. Em relação ao verbo, que vocês já devem ter estudado, esses modos, esses tempos, vocês lembram desses tempos? Sim ou não? Quais são os tempos, Sara? Paulo, quais são os tempos do verbo? Não, gente, ó. Se você me disser assim, eu não consigo lembrar desse pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, futuro do pretérito, beleza. Mas os tempos verbais, os primeiros tempos que a gente vai ter que trabalhar, que a gente vai ter que sempre ter na mente, presente, pretérito passado e futuro, os outros são ramificações em relação a esses tempos. Aqui, no pretérito imperfeito do indicativo, é uma ação que iniciou-se no passado, mas que ainda não foi concluída, por isso que é imperfeito, certo? Pretérito imperfeito do indicativo, iniciada e não concluída, por isso que é imperfeito. Essa desinência vá só indica pretérito, certo? Comecem a observar as desinências, aí a gente tem que lembrar do modo, do tempo e ainda das formas nominais do verbo. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver o que eu digo para vocês. Verbo. Já foi estudado? Já viram verbo? Já, né? Beleza. Então, quando a gente fala das formas nominais do verbo. As formas nominais são 3. Vocês lembram quais são elas? Indicativo, subjuntivo e imperativo. Imperativo. Tá sem áudio, Sara. Ninguém tá te ouvindo, não. Só assim os gestos. Não tem problema. Eu sei, tia. Ó, eu tenho um indicativo que indica uma ação realizada concreta. Eu tenho o subjuntivo, que é uma possibilidade, uma hipótese. E eu tenho o imperativo, que é o que a gente usa muito em relação à ordem, pedido, conselho, tá? Então, aqui ele está falando o seguinte: essas desinências finais do verbo vão marcar esses tempos. Falava. Aí eu sei, ele falava bastante, ficou lá no passado, não é concluído. Quando eu digo ele falou, aí eu tenho a conclusão da ação. No ele falava é uma ação iniciada e não concluída. O vá é a desinência de pretérito imperfeito. Falasse, ainda que eu falasse a língua dos anjos. Pretérito imperfeito do subjuntivo. O subjuntivo indica uma possibilidade, uma hipótese, uma incerteza. A finalização não muda o sentido do radical.
É isso que eu quero que vocês guardem como informação. As desinências, elas não vão mudar o significado do radical da palavra que a gente está trabalhando. Seja ela um verbo, seja ela um nome. E aqui ele colocou como nome tanto o substantivo quanto o adjetivo. Mas a gente também tem palavras substantivadas com valor de substantivo. A variação dessas palavras, elas têm que ser, falando de palavras que são os nominais que ele está falando, que ele está dizendo, eu tenho uma variação em relação ao gênero ou ao número, ou as palavras que são invariáveis, em um ou em outro. O que isso quer dizer? Ela pode variar em relação ao número, singular e plural, e não variar em relação ao gênero. Já nos verbos que a gente está trabalhando agora, a gente tem a desinência de número e de pessoa, ou de modo e de tempo, certo? É bom que vocês anotem alguma coisa sobre isso. Porque se eu estou só falando e vocês não estão anotando, uma hora ou outra eu vou perguntar e vocês vão dizer que não lembram. Mas se tiver no caderninho com a data da aula, é só voltar lá que a gente consegue retomar. Falaria, desinência que indica o futuro do pretérito do indicativo. Ele falaria com você mais tarde. Certo? Paulo, o que foi? A senhora já botou as aulas lá no Até vou YouTube. colocar, eu vou colocar até, deixa eu ver. Sabe por que eu não coloquei ainda? Porque como eu não, eu preciso colocar uma legenda. Aí eu estava fazendo isso toda vez que eu dava aula. Aí eu deixei de fazer, então acumulou. Foi ontem, Bárbara, foi ontem eu tirei todas as aulas que já estavam gravadas dos meninos do terceiro e do quarto ano, excluindo meu computador. E aí agora eu vou sentar para poder colocar, legendar essas e vou colocar lá na plataforma. Quando for, eu acho que no máximo sábado, já vai estar todas as aulas lá, tá bom? Aí eu mando só uma mensagem para você para avisar. Certo? Agora eu vou colocar, porque antes ninguém olhava essas aulas, agora eu tô me cobrando essas aulas. Eu vou colocar lá. Gente, eu detesto esse canal, vocês não têm noção. Eu só tô fazendo isso mesmo porque é um pedido, não é um pedido, é uma exigência da escola. Mas essa exposição me deixa. Vamos lá. Desinência de número e pessoa. Lá a gente estava falando de modo e de tempo. Modo e tempo. Aqui continuamos falando sobre desinência verbal. Desinência de número pessoal. São as desinências que indicam o número e a pessoa do verbo. Falamos, desinência que indica a primeira pessoa do plural. Por que a primeira pessoa do plural? Quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Nós, muito bem. Eu vou ter que aprender Libras agora, não por causa do Mário, mas por causa da Sara. Né, Sara? Nós. Hã? Tá falhando o áudio. Nós falamos. Beleza. Fala. Falas. Desinência que indica a segunda pessoa do singular. Quem é a segunda pessoa do singular? Tu. Tu. E falam. Desinência que indica a terceira pessoa do plural. Quem é a terceira pessoa do plural? Eles ou elas. Perfeito. Tudo bem até aqui? Aqui foi o que eu já tinha passado para vocês, mas anota essa segunda atividade aqui, ó. Responder as questões da página 205 e 206 da gramática 360. É só a primeira, a segunda. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Agenda daqui. Questões de
1 a 3. Questões de 1 a 3, gramática 360, porque aqui tem todo o conteúdo que a gente já deu uma olhadinha. A primeira foi que eu pedi para que vocês lessem as páginas 196 a 203 da gramática, e agora vocês vão responder essas questões. Porque a gente vai iniciar em relação a essa primeira parte de morfologia. Alguma dúvida? Algo que vocês queiram me perguntar, questionar, tirar dúvida em relação a isso? O que ficou por dizer que vocês não entenderam? Quer que eu fale mais alguma coisa sobre isso? Paloma, você tá aí, minha flor? Sim. E aí, Paloma, tudo bem? Tudo. Posso dar prosseguimento aqui? Posso? Anotaram a agenda? Sim. Processo Eu não anotei não, Alexia. Não anotou? Não. Peraí. Tá aqui, ó. Pronto? Processos de formação de palavras. Esse assunto, ele é tão... Eu não vou falar isso não, porque a Paloma deve ficar assim. É fácil mesmo. Para a senhora é fácil. Mas eu tenho certeza que a Paloma fica só com essa cabeça dela assim. Né, Paloma? Mas é um assunto relativamente simples. A gente trabalha com isso sem nem perceber. Processo de formação das palavras. Para que haja comunicação, seja escrita ou falada, dois componentes principais participam desse processo, que são as palavras e a nossa capacidade cognitiva. Basicamente, para que eu me comunique, eu preciso utilizar os recursos para que o outro entenda a minha fala. A gente passa o tempo inteiro, sem nem perceber, fazendo escolhas em relação ao que a gente tem guardado, internalizado. Se eu vou falar com uma criança, o meu vocabulário muda, para que eu possa me adequar ao vocabulário dela. São escolhas que eu faço para que eu me faça entender. Se eu vou falar com uma pessoa da mesma área que eu faço escolhas lexicais de vocabulário para que a gente se comunique em nível de igualdade. Então, o que ele está falando é o seguinte: eu faço escolhas não só de palavras, mas de acordo com a capacidade cognitiva de entendimento do outro, de quem está participando, porque às vezes não é só eu e outra pessoa, é um grupo de pessoas, certo? Aqui eu faço uso disso. Aí ele fala que por meio de combinação e recombinação de morfemas, o que são os morfemas? O que são os morfemas? São unidades mínimas de caráter significativos. Gente, olha aí. São unidades mínimas de caráter significativo. O que é que isso significa dizer? Morfema. São unidades mínimas de caráter significativo. Quer dizer, a raiz da palavra que tem todo o seu significado. A partir dele, eu vou fazer recombinações para flexionar, para mudar o seu sentido, mas a menor parte de significação são os morfemas. Perfeito. Surgem as palavras que vão se interagindo ao nosso vocabulário e nos fazendo seres cada vez mais aptos a exercer a nossa competência linguística. Combinações e recombinações. Mas quantas vezes, durante uma conversa informal, nos surpreendemos falando ou ouvindo uma palavra até então desconhecida? Várias vezes. Eu me surpreendo muitas vezes com palavras que eu nunca ouvi. Principalmente quando a gente está falando de regionalismo. Porque cada região acaba se utilizando de formas diferentes de falar.
com significados diferentes, com colocações diferentes. Então, eu me surpreendo muito. Quando eu faço leitura em relação a cordel, a algo que é bem pontual, que é bem regional, porque nem tudo a gente conhece. Tal processo denomina-se de neologismo, que é o surgimento de palavras ainda não incorporadas ao dicionário, mas que com o passar do tempo isso acontece, pois vão se tornando usuais pelos falantes. E isso é um ponto na relação da língua portuguesa que a gente está sempre estudando. E estudando porque estão sempre surgindo palavras novas. E a gente viu isso lá no início, quando a gente começou a estudar sobre variação linguística. Principalmente porque eu tenho expressões que do nada eu começo a falar, o outro começa a usar, e por convenção, muitas pessoas vão se utilizando. E são palavras que vão entrar no nosso dicionário. Eu lembro que quando a palavra selfie entrou no dicionário, foi assim um burburinho, porque era uma palavra de origem inglesa, óbvio, né? Tirar a própria foto, mas era utilizada por eles. Até então, não tinha nenhuma colocação no português, que a gente sabe que é tirar uma foto de si mesmo. Mas entrou para o vocabulário, então a gente vai ter todo um estudo em relação a essa palavra. É uma palavrinha pequenininha, mas como a gente viu, ela vai sendo quebrada em seu radical, em vogal temática, em desinência. E aí a gente começa a fazer os estudos. E na língua portuguesa, então, é que aparecem muitos neologismos, que é o surgimento de novas palavras que a gente vai precisar estudar sempre quando elas surgem e vão entrando no nosso vocabulário. Tudo bem até aqui? Beleza. Agora aqui vocês vão precisar fazer pontuações. Tem no livro? Tem, mas aqui está bem resumidinho. São vários os tipos de derivação. Ele vai dizer o seguinte: na formação de palavras, nós temos dois tipos de formação. Uma por derivação e outra por composição. Agora, a gente vai estudar as variações em relação aos tipos de derivação. Começando pela prefixal. Derivação prefixal. Podem colocar aí, colocar um exemplozinho para que vocês não esqueçam. Espera aí. Prefixal. Resulta do acréscimo de prefixo, e prefixo é o que vem antes, a palavra primitiva. E essa palavra primitiva é o radical. Formando assim uma infinidade de novas palavras a partir do radical. Basicamente, o que ele está dizendo? Eu tenho um radical, no caso ele colocou aqui o exemplo de expor, o por, né? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Tá aqui, ó. Esse é o meu radical, por. E a esse radical eu vou acrescentar prefixos. E os prefixos é o que vem antes. Pré vem antes. A esse prefixo aqui, com, por, dispor, contrapor, recompor e repor. Esse prefixo muda o sentido do radical. Eu tenho uma raiz, que é o por, e a essa raiz eu vou colocar os afixos. Lembram lá dos afixos? Que eu vou utilizar para colocar desinências iniciais ou finais. Nesse caso, eu tenho prefixo, que ela vai ser colocada antes do radical para trazer um novo significado a esse radical. Primeira variação que a gente está estudando. Vão anotar alguma coisa em relação a isso? Tá aqui, ó. Derivação prefixal, acréscimo. Derivação prefixal é um acréscimo ao radical, à raiz. E aqui a gente tem o exemplo do por. Professora, Oi. depois você me manda esses slides aí, eu mando pro pessoal. Tá. Quando eu mando o slide, eu não consigo mandar as minhas explicações. Eu consigo mandar somente o PDF, tá?
Essa aula aqui já está pronta em 3 aulas. A primeira, de terça-feira, a de hoje, e ainda tem a aula que eu já fiz. Deixa eu te mostrar aqui a quantidade de slides que eu tenho aqui, ó. 30 slides. Aí, quando eu vou mandar, ou por e-mail, ou pelo WhatsApp, ele não fecha, porque ele fica muito pesado. Aí eu coloco em PDF e posso mandar para vocês. Certo? Prefixal. Em relação a isso aqui, derivação por prefixação. Alguma dúvida? Certeza? Tô confiando. Sufixal. Derivação sufixal. Acrescentar sufixo a um radical já existente. Eu tenho o radical, que é a raiz da palavra, a menor partícula com significado, que é o morfema. Ter, né? 2 R's. A ele, eu acrescentei, primeiro, eiro, para formar terreiro. Depois, acrescentei só o a, sufixo, é o que vai vir depois do radical. Acrescentei eno, para terreno, e aplanagem, para terraplanagem. Enquanto no prefixo eu vou colocar no início, no sufixo eu vou colocar depois do radical. Derivação prefixal, esse acréscimo de sufixo vai para o início do radical, vem antes do radical. Em relação ao sufixo, ele vai ser colocado depois do radical. Tudo bem? Até aqui tá simples, né? Facinho? Aí eu tenho a parasintética ou parassíntese. Derivação parasintética ou parassíntese. Já ouviram falar? Não, né? Porque vocês disseram que não sabiam sobre formação de palavras, né? Ocorre quando a palavra resulta do acréscimo tanto do sufixo e do prefixo simultaneamente. Parasintética ou parassíntese ocorre quando eu tenho tanto a derivação prefixal quanto a sufixal. Eu pego o radical e acrescento nele um prefixo e um sufixo. Aí eu vou ter a derivação parasintética. Olha o exemplo aqui, ó, do ter, que a gente estava trabalhando lá, né? No outro exemplo de sufixal. Eu coloquei o em e o ar nesse radical. O radical está no meio e eu tenho tanto um sufixo prefixal quanto no final. Certo? Entendidos até aqui a parasintética? Na prefixal, radical com o afixo antes, que é o prefixal. Na sufixal, radical com o afixo depois, que é o sufixal. E na parasintética eu tenho a raiz e o acréscimo tanto no início quanto no final. Tanto prefixal quanto sufixal. Tudo bem? Joia. Tarde. Tá aqui o meu radical. Tarde. E eu entro com entardecer prefixal e o ser sufixal. Triste é o meu radical. O em é o meu prefixo e o ser é o meu sufixo. Tudo bem? Joinha. Eu não sei como é que vocês conseguem sem anotar nada. Paloma, tu tá anotando? Se tu tiver, fala pra eu esperar que eu espero. Eu tô anotando, aí os outros eu tiro print para depois copiar. Tá ótimo, certo, Flor. Porque eu não sei se é porque eu sou antiga, aí eu só sei estudar anotando. Eu tenho um caderninho aqui do lado, que enquanto eu vou falando com vocês, eu vou lembrando e vou anotando assim, ó. Quando eu olho assim pro lado é porque eu tô anotando.
o que eu preciso fazer, o que eu não preciso. Se eu não anotar, é a idade, né? Deve ser por isso. Aí eu fico logo esquecida, mas eu anoto tudo. Tenho várias agendas. Regressiva. O que vocês entendem por regressão? Ó, o nome é derivação regressiva, tá? Derivação regressiva. O que é regredir? O que é regredir? Eu tenho progredir e tenho regredir. No caso, eu estou falando de derivação regressiva. Sara, é para mandar para você a foto da página? Vou tirar a foto e mandar, tá? O negócio é que quando eu mando do meu, tá lá né, mais ou menos as respostas. Não dá para eu apagar quando eu tiro fotos. Mas eu confio em você, eu confio que você vai estudar e eu não vou precisar me preocupar com isso. Regressiva ocorre quando se elimina a parte final de uma palavra primitiva, obtendo por esta redução é retirada, uma palavra derivada. Torna-se até produtivo no que se refere à formação de substantivos a partir de verbos. Olhem aqui, eu tenho o verbo vender. Eu tenho o verbo vender e eu tiro o R. Fica o vende, só que ele está falando que eu vou fazer uma mudança em relação a substantivo e a verbo. Ó, vou fazer o seguinte, nossa aula está terminando, para que não fique a explicação pela metade, a gente para aqui no regressiva e na próxima aula já inicia daqui. Sara, eu vou já tirar a foto e mandar para você, tá? Mais alguém precisa? Porque eu posso... A Sara passa. Quem não tiver o livro, quem não tiver o material, a Sara passa as fotos, tá bom? Então, a gente para bem aqui no regressiva. Em relação ao que a gente viu anteriormente, alguma dúvida? Certeza? Tô confiando. Então, a gente retoma daqui, tá bom? Bom final de semana para vocês, que a gente não se vê amanhã, né? Amanhã vocês têm prova, boa prova.